Top. Você começa então, Valério? Posso começar. Só não vai ter câmera porque eu vou precisar ler. Que pena. Onde que eu vou? Triste. Vou até interromper porque aí me ouve melhor. Vamos lá. Mire e veja. O mais importante e bonito do mundo é isso. Que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra um montão. E tem uma repetição, que sempre em outras vidas, sempre outras vezes em minha vida acontece. Eu atravesso as coisas e no meio da travessia não o vejo. Só estava era entretido com a ideia dos lugares de saída e de chegada. Assaz, você sabe, a gente quer passar num rio a nado e passa. Mas vai dar na outra banda, é num ponto muito mais baixo, bem diverso do que primeiro se pensou. Viver não, nem não é muito perigoso. Por ironias do destino, nunca terminei de te ler. Rito de passagem. Os sonhos rumam à terceira margem. Nos gerais longe, nos lugares, encostando o ouvido no chão, se escuta barulho forte de águas que vão rolando debaixo da terra. O senhor dorme sobre um rio? O remor dos ventos nas palmas dos buritis todos. Quando é ameaço de tempestade? Alguém esquece isso? O vento é verde, mas o buriti quer tudo azul. E não se importa, e não se aparta de sua água. Carece de espelho. Agora estou interessada pelo mistério do espelho. Procuro um meio de pintá-lo ou falar dele com palavras. Mas o que é espelho? Não existe a palavra espelho. Só existem espelhos, pois um único é uma infinidade de espelhos. Em um lugar, em algum lugar do mundo, deve haver uma mina de espelhos. Espelho não é coisa criada, e sim nascida. Não são precisos muitos para se ter uma mina fascinante e sonambólica. Bastam dois, e um reflete o reflexo do que o outro refletiu, num tremor que se transmite em mensagem telegráfica imensa e muda, insistente. Liquidez em que se pode mergulhar a mão fascinada e retirá-la escorrendo de reflexos dessa dura água que é o espelho. Como a bola de cristal dos videntes, ele me arrasta para o vazio, que para o vidente é o seu campo de meditação. E em mim, o campo de silêncios e silêncios. Caminhar é processo. Qual é mesmo o caminho da gente? Nem para frente, nem para trás, só para cima. Ou parar curto, quieto. Feito os bichos fazem. Os bichos estão só ou é muito esperando? Mas quem é que sabe como? Viver, você já sabe. Viver é etc. É e não é. O Senhor acha e não acha. Tudo é e não é. Pergunto coisas ao Buriti e o que ele responde é: a coragem minha. Caminhar é desprender, deslocar, sair do ancorado, desacostumar-se e se dispor a atravessar a realidade
em outro tempo, com outros pés. Mais do que conhecer é experienciar. No durante, no meio dos tempos, se enveredam encontros. O um mais um outro já são dois. No entre o encontro, o inesperado, o desconhecido são certezas. É sobre surpreender-se, é ter coragem. Coragem é agir com o coração. Ah, pois. Então eu tomo a chefia. O melhor não sou, oxente, mas prefiro no que quero e prezo, conforme vocês todos também. Talvez quem tivesse mais receio daquilo que ia acontecer fosse eu mesmo, confesso. Eu cá não madruguei de ser corajoso. Isto é, coragem em mim era variável. Ah, naqueles tempos eu não sabia, hoje é que sei. Ritos de passagem. Os sonhos rumam à terceira margem. Sertão se diz, o Senhor querendo procurar, nunca não encontra. De repente, por si, quando a gente não espera, o sertão vem. Mas aí eu fiquei inteiriço, com a dureza de querer. Me exprimir de minha substância vexada, foi sendo outro, eu mesmo senti. Em beleza da calma, toda hora, eu estou em julgamento. Sou do fogo? Sou do ar? Da terra é a minhoca, que galinha come, cata, esgaravata. Eu sou de onde eu nasci, sou de outros lugares, mas lá, na Guaravacã, eu estava bem. Águas. O Senhor verá um ribeirão que verte no Canabrava o que verte no Tabucã, que verte no Rio Preto, o primeiro preto do Rio Paracatu. Pois é daquele sal só, virgens salgadas grossas. Azula muito. Quem conhece fala que é do mar. Discretamente. Nem boi não gosta. É tanta explicação dou, porque muito ribeirão e vereda, nos contornados por aí, redobram o nome. Quando um ainda não aprendeu, se atrapalha, faz raiva. Só preto. Já molhei mão uns 10. Verde, uns 10. Do Pacari, uns 5. Da ponte, muitos. Do boi ou da vaca também. E uns 7 por nome de Formoso. São Pedro, Tamboril, Santa Catarina. Uma porção. O sertão é do tamanho do mundo. O Senhor vê. Existe cachoeira, e pois, mas cachoeira é barranco de chão, e água caindo por ele, retombando. O Você consome essa água ou desfaz o barranco, sobra cachoeira? Viver é negócio muito perigoso. Natureza da gente bebe de águas pretas, agarra gosma. Quem sabe? Eu gostei, mesmo com a aversão, que digo que foi, que forte era, como um escrúpulo. Porque aprender a viver é que é viver mesmo. O sertão me produz, depois me engoliu, depois me cuspiu do quente da boca. Os Campos Gerais ali também tem trombadores. Ah, hey! Os tremedais, já viu algum? A gente tem que sair do sertão, mas só se sai do sertão é tomando conta dele adentro. Quem não sabe o resto, vem. Pisa, vai avançando, tropa com cavalos, cavalama. Seja sem espera, quando já estão meio no meio, aquilo sucrepa. Porque debaixo da crosta seca, rebole oculto um semifundo de brejão engolidor. Mas nesse dia mesmo, em nossos cavalos tão bons, dobramos 9 léguas, as 9 com mais 10, até a lagoa do Amargoso, e 7 para chegar numa cachoeira do Gorutubã, e 10 arranchando entre quem e quem, que solidão. E muitas idas, marchas, sertão sempre. Sertão é isso,
Você empurra para trás, mas de repente ele volta e te arrodeia dos lados. Sertão é quando menos se espera, digo. Mas saímos, subimos. O inimigo pode estar engatinhando também, versa por detrás. Nunca tem certeza. O cheiro da terra agora mal. Capim na beira-fio que corta a cara. E uns gafanhotos pulam, tem uns estourinhos. Ticle. Eu ficava, era das estrelas remexidas. Ticles delas, caindo por minhas costas. De noite é de ser. O céu embola um brilho. A cabeça da gente quase esbarra nelas. Bonito em muito compadecer, como um céu de estrelas por meados de fevereiro. Mas em deslua, no escuro feito, é um escurão que peia e pega. É noite de muito volume. Foi no Vale Urucuiá, a prima vez que vi estrelas. Digo, entendi a vastidão de suas existências, incontáveis. São tantas. Me ensinaram a ver a constelação de Escorpião. Magnitude. Somos pó. Também a minha insônia teria criado esta paz do nunca. Eram 4 da manhã e uma voz de fada cantava amanhecer. Na rede, abri os olhos e elas estavam lá, luminares do noturno. Me fizeram sorrisos. Sorrisos eram só o que se via. Nunca vi tanta gente feliz para acordar na madrugada e andar a pé. 30 quilômetros seriam naquele dia. Deveria haver realmente alguma coisa de muito especial naquele sertão. E o que eu guardo no giro da memória é aquela madrugada dobrada inteira. Os cavalos no sombrio amontoado, feito bichos e árvores. O refirfim do orvalho, as estrelas de alva. Os grilinhos do campo, o pisar dos cavalos e a canção dos suruís. Algum significado isso tem? Campos e estrelas, enveredar sertão. Entre nós há mais vazios do que palavras. Há hiatos de presenças que ecoam do primeiro, o verdadeiro silêncio. Reconhecemos então dos primórdios, olhando as estrelas e sonhando o destino. Também eu, como eles dois que são monges, meditariam neste deserto, onde não há lugar para as tentações. O Senhor sabe o que é o silêncio? É a gente mesmo demais. Pensamento vai e volta, não cala um só momento. Nem consigo escutar a música do vento. O sertão, você sabe, sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte que o poder do lugar. O caminho das horas me leva a pensar que não demora a chegar no instante já. Viver é muito perigoso. Aquela travessia durou só um instantezinho enorme. Eu te digo, estou tentando captar a quarta dimensão do instante já, que de tão fugidio não é mais, porque agora tornou-se um novo instante já que também não é mais. Cada coisa tem um instante em que ela é. É e não é, o Senhor acha e não acha, tudo é e não é. É com uma alegria tão profunda, um tal aleluia. Aleluia, grito eu. Aleluia que se funde com o mais escuro uivo humano da dor de separação, mas que é grito de felicidade diabólica, porque ninguém me prende mais. Continuo com a capacidade de raciocínio, já estudei matemática, que é a loucura do raciocínio. Mas agora quero plasma, quero me alimentar diretamente da placenta. Tenho um pouco de medo, medo ainda de me entregar, pois o próximo instante é o desconhecido. O próximo instante é feito por mim? Ou você faz sozinho? Fazemos-los juntas, com a respiração. E com a desenvoltura de um toureiro na arena. Eu te digo
Estou tentando captar a quarta dimensão do instante já que de tão fugidio não é mais. Porque agora tornou-se um novo instante já que também não é mais. Cada coisa tem um instante em que ela é. Quero apossar-me do é da coisa. Esses instantes que decorrem no ar que respiro como fogos de artifício, eles espocam, mudos no espaço. Quero possuir os átomos do tempo e quero capturar o presente, que pela sua própria natureza me é interdito. O presente me foge, a atualidade me escapa. A atualidade sou eu, sempre no já. Fim. Arrasou! Isso é enorme. Thaís. Thaís. Ela falou para você ir, eu acho, Ju. Tá, então. Vamos lá. Vou ficar sem aparecer também. Ai, socorro. Eu sempre penso que é amor e ódio. Só que é amor e raiva. Esse agora eu já descobri que é Rios e Estrelas. Esse eu entendi. Azul. Vamos lá. Mira e veja. O mais importante e bonito do mundo é isto. Que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas. Mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam. Verdade maior é o que a vida me ensinou. Isso me alegra montão. Antes, conto as coisas que formaram passado para mim com mais pertença. Vou lhe falar, lhe falo do sertão, do que eu não sei, um grande sertão. Não sei, ninguém ainda não sabe, só umas raríssimas pessoas. E só essas poucas veredas, veredazinhas. O que muito lhe agradeço é a sua fineza de atenção. É com uma alegria tão profunda. É uma tal aleluia. Aleluia! Grito eu. Aleluia que se funde com o mais escuro uivo humano da dor de separação. Mas que é grito de felicidade diabólica, porque ninguém me prende mais. Eu estava fechado, fechado na ideia, fechado no couro. A gente carece de fingir às vezes que raiva tem, mas raiva mesmo nunca se deve tolerar de ter, porque quando se curte raiva de alguém, é a mesma coisa que autorizar que essa própria pessoa passe durante o tempo governando a ideia e o sentir da gente. O que isso era falta de soberania é farta bobice, é, e fato é. É e não é. Ou se acha, não acha, tudo é e não é. Quisília nem queixa, mas o sabor do pensamento alterava as lembranças. E eu ficava achando que o que um dia tivessem falado seria por me ofender, e punha significado de culpa em todas as conversas e ações. E foi então que eu acertei com a verdade fiel, que aquela raiva estava em mim, produzida. Eram minhas sem outro dono, como coisa solta e cega. Hoje, que enfim eu medito mais nessa agenciação encoberta da vida, fico me indagando. Será que é a mesma coisa com a bebedice de amor? Uma sonhice de Adorim passando por debaixo de um arco-íris. Ah, os gostares. Logo eu disse, de Adorim, uma força de afeição. Guarda esse meu segredo. Oh, de Adorim belo e veroz. Ah, ele conhecia os caminhares, deu alma em cara. Logo vi que nós queríamos amar sertão. De Adorim formava um silêncio pazaroso. Daí escutei um entredizer, percebi que ele ansiava raiva.
O silêncio foi a primeira coisa que existiu. O silêncio que ninguém ouviu. Astros pelo céu em movimento e o som do gelo derretendo e o barulho do cabelo em crescimento e a música do vento. Pensamento vai e volta, não para um só momento, nem consigo escutar a música do vento. Do vento? Do vento que vinha rodopiado, redemoinho. O senhor sabe, a briga de ventos. Quando um esbarra com o outro e se enrolam, o doido espetáculo. A poeira subia, a DAC dava escuro no alto, o ponto às voltas, folharada, o remaredo quebrado, no estalar dos pios assobios, se torcendo turvo, esgarabulhando. O mundo estava vazio. Boi, 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 campo. Eu tocava seguindo por trilhos de vacas. Atravessei um ribeirão verde com os umbuzeiros e engazeiros debruçados. E ali era val de gado. Quanto mais ando querendo pessoas, parece que entro mais no sozinho do vago. Foi o que eu pensei. E tanta explicação dou, porque muito ribeirão é vereda, nos contornados por ali, redobra nome. Quando ainda não aprendeu, se atrapalha, faz raiva. O sertão é do tamanho do mundo. O que eu guardo no giro da memória é aquela madrugada dobrada inteira. Os cavaleiros no sombrio amontoado, feito bichos e árvores. O refinfim dos orvalhos, a estrela d'alva, os grilinhos no campo, o pisar dos cavalos e a canção de suruís. Alguns significados têm? Pois então, o meu nome verdadeiro é Diadorim. Guarda esse meu segredo. Sempre quando sozinha a gente estiver, é Diadorim que você deve me chamar. Digo e peço. Daquela mão eu recebi a certeza. Dos olhos, os olhos que ele punha em mim, tão externos, quase tristes de grandeza, deu alma em cara. Adivinhei o que nós dois queríamos. Logo eu disse, Diadorim. Abracei Diadorim com as asas de todos os pássaros. Diadorim é a minha neblina. Amor é a gente querendo achar o que é da gente. Diadorim, com uma força de afeição, eu gostava dele, gostava. Amor vem de amor, digo. Em Diadorim penso também, mas Diadorim é a minha neblina. Com muito, levantei, saí, tomei a altura do 7 estrelas, mas a lua subia a estada, abençoada, redondo, o frinho do maio. Era da borda do campo que a mãe da lua sofria seu cujo de canto, do vulto de árvore da mata cercã. Quando a lua subisse mais, as estrelas se sumiam para dentro, e até as seriemas podiam se atontar de gritar. Campos de estrelas, em ver e da sertão. O inimigo pode estar engatilhando também, vesta por detrás. Nunca se tem certeza. O cheiro da terra agora mal. Capim de berenfio que corta a cara. E uns gafanhotos pulam, tem um estourinho. Tic! Eu figurava que era das estrelas remexidas, tic-tic delas, ainda por minhas costas. Trabalhos de unha. O capim escorria do sereno da noite, lacrimado. Raio de uma repente. Afastaram a erva alta, minha cabeça eu encolhi. Era um tatu, que ia entrando no buraco, fundo, e escutei o esfrego de suas mochibas, tatu-peba, e eu no rés dele. Ah, e a cobra? Pensar que no coriz de momento se pode premer mão de uma rodilha grossa de cascavel. Numa certa morte dessas, pior é a surucucu, que passeia longe, Nortunazã. Monstro! Essa é o que há com mais doida ligeireza neste mundo. A água do sereno me molhava, da macega das folhas. É o que digo. O sertão nunca dá notícias.
De repente, pedindo notícias do sertão. Essa gente estava tão devolvida de tudo que eu não pude adivinhar a honestidade. Estou procurando. Estou procurando, estou tentando encontrar. Caminhando no escuro, eu tropecei e encontrei a certeza da gravidade. Aprofundei no submundo, vi raízes. Tornei-me eu mesma raízes, substratos de matérias decompostas, estilhaços, nos cacos de espelhos que escolhi guardar, vi-me refletida como uma criança que brinca com coiote, ensanguentada, dedos e joelhos cortados, devolvi a terra, entreguei a esperança e saí pelo recomeço. Conversei com meus mortos, minhas mortes. Me tornei um mistério. Aprendi aquilo que só o submundo é possível aprender. Fui em direção à luz e trouxe comigo um pedaço de sombra. Conto já de uma vez. O que pode ser visto no escuro não é visível à luz do dia. Amor vem de amor. Antes palavra que piscarem em mim uma gastura cansada. Aí era de Adorim, meio deitado, meio levantado. O assopro no rosto dele me procurando. Deu para ver que ele estava branco de transtornado. A voz dele vinha pelos dentes. Minha alma obedecia. Você sabe do seu destino? Minha palavra é dano, minha palavra 1000 vezes cumpro. Me deu saudade de algum burtizal, na ida de uma vereda, saudades, dessas que respondem ao vento, saudade dos Gerais. Concebi que vinha, me matavam, nem fazia mal, me importei não. Assim, os momentos, ao menos eu guardava a licença de prazo para me descansar, a que parecia mesmo de propósito. Mas se algum dia achar que não acha, ou justo, a gente isso decide a ponta da arma. E Mandarucu, oh, de Adorim, belo e veroz. Tira e estronda muito, no meio do cerrado. Se diz que é estampido que é ribombo. Como é que, do mesmo jeito, se podia mandar amor? Conto já de uma vez. É com uma alegria tão profunda, é uma tal aleluia. Aleluia, digo eu, aleluia que se funde com o mais escuro uivo humano da dor de separação, mas que é grito de felicidade diabólica, porque ninguém me prende mais. Continuo com a capacidade de raciocínio, já estudei matemática, que é a loucura do raciocínio, mas agora eu quero plasma. Quero me alimentar diretamente da placenta. Tenho um pouco de medo. Medo ainda de me entregar, pois o próximo instante me é desconhecido. O próximo instante é feito por mim ou se faz sozinho? Fazemos juntas com uma respiração. E com uma desenvoltura de um toureiro na arena. Eu te digo, estou tentando captar a quarta dimensão do instante já, que de tão fugidio não é mais, porque agora tornou-se novo instante já, que também não é mais. Cada coisa tem um instante em que ela é. Quero apossar-me do é da coisa. Estes instantes que decorrem no ar, que respire como fogos de artifício, eles espocam mudos no espaço. Quero possuir os átomos do tempo. E quero capturar o presente, que pela sua própria natureza me é interdito. O presente me foge, a atualidade me escapa, a atualidade sou eu, sempre no já. Ah, Incrível. Então agora. Vou fechar também, só porque vocês fizeram com.
veja, o mais importante e bonito do mundo é isso. Que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Afinam ou desafinam, verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra um montão. De repente, era isso. Ocorreu-me então que eu não tinha contra o que pedir socorro, eu não tinha nada a pedir. Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Eu estava entendendo que pedir eram ainda os últimos restos de um mundo apelável que mais e mais, e mais e mais, e mais e mais se estava tornando remoto. Gente, peraí, vou ter que abrir o interfone, que merda. Que ódio. Na vez dela. Está acompanhando sem um texto, né, André? Você está ouvindo a gente. Exato, tô fazendo É de isso, né? improviso só para sentir o texto no corpo mesmo. Legal. Gente, tá vendo? Isso é muito movimento da palavra. Eu vou começar de novo. Eu resolvi acender a câmera, porque aí é bom que eu já vou experimentando também, depois eu assisto. Então, bora lá. Mire e veja. O mais importante e bonito do mundo é isso. Que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando, afinam ou desafinam. Verdade maior. É o que a vida me ensinou. Isso que me alegra montão. De repente era isso. Ocorreu-me então que eu não tinha contra o que pedir socorro. Eu não tinha nada a pedir. Quem elegeu a busca não pode recusar a travessia. Eu estava entendendo que pedir eram ainda os últimos restos de um mundo apelável. Que mais e mais, e 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 mais e mais, se estava tornando remoto. E se eu continuava a querer e a pedir, era para ainda querer me agarrar aos últimos restos de minha civilização antiga. E o primeiro, verdadeiro silêncio, começou a soprar. E o corpo, embebido de silêncio, apaziguava. Até então eu não havia percebido totalmente minha luta, tão mergulhada estivera, mas agora, pelo silêncio onde enfim eu caíra, sabia que havia lutado, sabia que havia sucumbido, sabia que cedera. É que nos olhos sorridentes havia um silêncio como só vi em lagos. Surgiu o silêncio deles todos. Aquele silêncio, que pior que uma larida. Ali, naquela horinha de sim, sim, pingo, um por si de nada não sabia, mas a montoeira deles exata. Soubesse tudo. Estudei foi os chefes. Quem foram os ancestrais dos candangus? Por que migraram para o Império Serratense? Porque quando aqui chegaram, aceitaram ser escravizados. Eu queria decifrar as coisas que são importantes. Estou contando não a vida sertaneja, mas a matéria vertente. Queria entender
do medo e da coragem, e da gana que empurra a gente para fazer tantas coisas, dar corpo ao suceder. De onde tiraram forças para cumprir a tarefa da construção no sertão cerrado capital em apenas 3 anos? Movimento inaugural de terras, de corpos, de ventos, porque a cidade, após a inauguração, começou a ser demolida. Por que nenhum poeta ousou decifrar essa cidade riscada no ar? Anunciaram a utopia, mas foi Brasília que apareceu. Desfaço o sinal da cruz na cidade cruzilhada e descruzo linhas cruzadas. Euclides da Cunha desafia Guimarães Rosa a provar que Antônio Conselheiro conheceu Lampião. Padre Cícero entrou na discussão. Conheceu sim, conheceu não. Conheceu Caim, conheceu Adão. Senhor do castelo, palácio, ministério que carimba, protege, esplanada, é falso, intransponível? Não. Não! Sentei mundo abaixo, rolando pro oco de um grotão. Quando olhei minhas mãos, tudo que não era tirado sangue, era um amasso verde. Você sabe. Sertão capital é onde manda quem é forte, com as astúcias. Sendo isso, ao doido, doideiras, digo no sertão da capital que a doideira às vezes pode ser a razão mais certa e de mais juízo. Bem, mas você dirá e deve dir. E no começo? Para pecado e artes, as pessoas, como porque foi que tanto emendar se começou? Aí todos esbarram. Um padre meu que elemento também. Nessas altas ideias navego mal, nunca tive medo. Só não queria que os outros percebessem a má loucura de tudo aquilo. Para mim, não. Rito de passagem. Os sonhos rumam à terceira margem. São 5 da manhã. Caminho por uma trilha urbana. O povo do sertão cerrado capital já monta suas barracas de sobrevivência. Já espera pelos ônibus que levam aos seus lares extra cotidianos. É madrugada. O frio fria. Em algumas horas, o sertão cerrado capital começa a preencher o olhar da gente. A alvorada ao longe desperta e convida o dia. Visita aqui em casa comigo é por 3 dias. 3 meses, 3 lugares, 3 caronas, 3 pontos, regra de 3, 3 balas, 3 que me enjoa, 3 vezes, 3 processos de cura. 3 3 léguas e meia longe. 3 mortos, uns feridos, 3 lados, todos? 3 malho, 3 mente, 3 voava, 3 variava, 3 gotas d'água, 3 golpes, pensei, quase disse. 173. Ali nem acabei de falar e eu já estava arrependida com toda a velocidade. Fui eu? Fui, não fui. Não fui porque eu não sou, não quero ser. O que me salva é grito. Eu protesto em nome do que está dentro do objeto, atrás do atraso do pensamento e sentimento. Sou um objeto urgente. O que induz a gente para más ações estranhas é que a gente está pertinho do que é nosso, por direito. E não sabe no nada. O coração bate mais forte. Um novo começo, também o fim de algo. Transformação. Travessia, eu sei. Eu também estive aí. Um silêncio de sertão nos olhos. E mal posso falar de tanto silêncio desdobrado em outros. O silêncio foi a primeira coisa que existiu. O silêncio que ninguém ouviu. Astros pelo céu em movimento e o som do gelo derretendo. O barulho do cabelo em crescimento e a música do vento. Aí no intervalo você pega o silêncio, põe no colo.
sertão, esses seus vazios. E tem uma repetição que sempre outras vezes em minha vida acontece. Eu atravesso as coisas e no meio da travessia não vejo. Só estava entretida nas ideias dos lugares de chegada e de saída. Sabe, você sabe, a gente quer passar num rio a nado e passa. Mas vai dar na outra banda num ponto muito mais embaixo, bem diverso do que primeiro se pensou. Viver nem não é muito perigoso. E tem uma repetição que sempre outras vezes na minha vida acontece. Eu atravesso as coisas e no meio da travessia não vejo. Só estava entretida nos lugares de chegada e de saída. A sala você sabe, a gente quer passar num rio a nado e passa. Mas vai dar na outra banda num ponto muito mais embaixo. Bem diverso do que primeiro se pensou. Viver nem é muito perigoso. E tem uma repetição que sempre outras vezes na minha vida acontece. Eu atravesso as coisas e no meio da travessia não vejo. Só estava entretida nas ideias dos lugares de chegada e de saída. Mas só você sabe qual o caminho certo da gente. Nem para frente, nem para trás. Só para cima. Ou parar curto, quieto, feito os bichos fazem. Os bichos estão só ou é muito esperando? Mas quem é que sabe como? Viver, você já sabe. Viver, etc. Caminhar é processo. É e não é. Você acha e não acha. Tudo é e não é. Caminhar é desprender. Desacostumar-se, se dispor a atravessar a realidade em outro tempo, com os pés. No durante, no meio dos tempos, se enveredam encontros. O um mais um outro já são dois. No entre o encontro. O inesperado, o desconhecido, são certezas. É sobre surpreender-se, ter coragem. Coragem é agir com o coração. Talvez quem tivesse mais receio daquilo que ia acontecer fosse eu mesma. Confesso. Eu cá no madruguei ser corajosa, isso é. Coragem minha era variável. Naqueles tempos eu não sabia, hoje é que sei. Se diz. Sertão, você querendo procurar, nunca não encontra. De repente, por si, quando a gente não espera, sertão vem. Sagarana. Com garra e com gana se consagra a saga a alma humana. Também a minha insônia teria criado essa paz do nunca. Também eu, como eles dois que são monges, meditaria neste deserto. De não há lugar para as tentações. Me diga sobre as cores do deserto. Gravatás poeirentes e uns levantados de pedra. Dali para cá você vem, começos do Carirã e do Piratininga, filho do Urucuia, que os dois de dois se dão as costas. Saem dos mesmos brejos, buritizais enormes. Por lá, sucuri geme. Cada surucuiudo grosso. Voa, corpo no viado e se enrosca nele a bofa, 30 palmos. Tudo em volta é um barro colador que segura até casco de mula. Arranca ferradura por ferradura. Com medo de mãe cobra, se vê muito bicho retardar, ponderado. Faz de hora de poder água beber, mas o sassafrás do mato, guardando o poço, que cheira um bom perfume. Jacaré grita. 1, 2, as 3 vezes, rouco roncado. Jacaré choca. Olhalhão crespido do lamal, feito mirando na gente, ele sabe se engordar. Nas lagoas, onde nenhum de asas não pousa por causa de fome de jacaré e a piranha serrafina. Ou outra, lagoa que nem não abre o olho de tanto junto. Daí, longe em longe, os brejos vão virando rios. Buritis vem com eles, Buritis segue.
segue. Para trocar a bacia, você sobe por ladeiras de beira de mesa, entra de bruto na chapada, chapadão que não se devolve mais. Água ali, nenhuma não tem, só que se leva. Ao quando um belo dia a gente parava em macias terras agradáveis, as muitas águas, os verdes já estavam se gastando. E eu tornei a me lembrar daqueles pássaros. Um vento com todas as almas, arrepio que fuxicava as folhagens dali e ia lá adiante, longe, na baixada do rio, balançar esfiapado o pendão branco das canabravas. Aquela travessia durou só um instantezinho, enorme. O caminho das horas me leva a pensar que não demora a chegar no instante já. Eu te digo, estou tentando captar a quarta dimensão do instante já, que de tão fugidio não é mais, porque agora tornou-se um novo instante já, que também não é mais. Porque aprender a viver é que é o viver mesmo. O sertão me produziu, depois me engoliu, depois me cuspiu do quente da boca. Não pensei em nada. Eu tinha um medo imediato. Aquilo terrível, tantos perigos ameaçando e a vida tão séria em cima e eu mexendo e virando por via de pequenos prazeres. E não é. Você acha e não acha. Tudo é e não é. Cada coisa tem um instante em que ela é. Quero apossar-me do é da coisa. Esses instantes que decorrem no ar que respiro, como fogos de artifício, eles espocam, mudos no espaço. Quero possuir os átomos do tempo. E quero capturar o presente, que pela sua própria natureza me é interdito. O presente me foge, a atualidade me escapa. O sertão sou eu, sempre no já.